aqui, ó, primeiro parágrafo. Isso, nós vamos falar hoje sobre Betel e Pentecostes. Qual que é a junção que esses dois eventos têm na Bíblia? Acharam aí? Sim. Vamos lá. Pentecostes apresenta a inversão da maldição da Torre de Babel, como profetizou Sofonias. Pois, então darei lábios puros aos povos, para que todos invocai o nome do Senhor, e o sirvam com o mesmo espírito. Então, antes de nós entendermos isso aqui, qual que foi a ideia da Torre de Babel? Foi construir algo para chegar onde? No céu. No céu. Certo? Mas a ideia deles era o quê? Ter poder. Certo? Certo. E eles estavam descumprindo o quê? Porque eles pensaram assim, ó, se nós nos juntarmos, ninguém pode nos separar. Então qual foi o pecado deles? Quando Deus criou Adão e disse o que? Crescei e multiplicai e espalhai a terra. Quando Nimrod ele tenta construir, começa a construir essa torre, ele não vai se espalhar para a terra. E ele não espalhando para a terra, ele está o quê? Descumprindo aquilo que Deus mandou. É uma desobediência. O que Deus faz? Deus confunde a língua deles. Então, Deus confundindo a língua deles, eles agora começam a se espalhar por todas as nações, tá? Então vamos lá, por todas as nações. Pega a sua Bíblia aí, Atos 2. Vamos ver essa sincronia, o que faz. Atos 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. E o verso 1. Vamos lá? Atos 2. Quem achou pode ler, por favor. É a partir do 1 mesmo, né? Isto. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu como um som, como de um vento veemente e impetuoso. Peraí, eu já ensinei para vocês sobre essa questão desse vento veemente e impetuoso? Não. Vou ensinar para vocês hoje. Olha que interessante. Quando o escritor de Atos, ele escreve, ele vai fazer o quê? Ele vai narrar aquilo que aconteceu, essa apoteose de glória, essa junção de glória. Mas por que aconteceu isso? Para nós entendermos, o Espírito Santo, ele sempre amou a terra, porque ele pairava sobre a face da terra, ou sobre a face do abismo, sobre a face das águas, certo? No Gênesis. O Espírito Santo, ele sempre amou a humanidade. Porém, abram aí, Gênesis 6:3. Vamos lá, abram aí, Gênesis 6:3. Olha que interessante. Gênesis 6:3. Ele sempre amou a criação. Só que o homem pecava. O homem não queria, porque o Espírito ele é santo. Então o Espírito Santo ele não pode estar aonde ele não é bem-vindo ou aonde tem pecado. O que diz aí? Então disse o Senhor: o meu espírito não permanecerá para sempre no homem. Pronto, então, e outras traduções assim. Então disse o Senhor: não contenderei mais eu com o meu espírito por causa do homem, em algumas traduções. Porque o espírito, ele queria entrar nas pessoas, ele queria fazer, transformar. Nós vamos aprender daqui a pouco que o Espírito Santo foi o primeiro missionário. Pairar, gerar vida. Então quem gera vida é o Espírito Santo. Ele queria estar no homem, só que porém o homem decidiu o que? O pecado. E o homem decidindo pelo pecado, ele ficava tentando achar alguém para encher. Porém ele não encontrava. O que Deus falou? Não vou contender mais com você. Porque quando o homem tinha o Espírito Santo, ele vivia mais. Até então, que aí vai dizer assim, ó, e o homem vai viver até 120 anos. Então Deus tira o Espírito Santo da terra. E diz assim agora para ele: você vai descer apenas com uma porção. Uma porção. Então ele vai para o céu. Só que quando ele vai para o céu, ele vai ficar, sabe aonde o Espírito Santo vai? Ele não vai junto do Pai, que está aqui no trono do Pai, cheio de glória. Ele não vai para o Pai. Ele vai nas rodas dos querubins. Aqui tem um querubim e aqui tem um monte de roda. O Espírito Santo vai entrar dentro dessas rodas.
E olha que interessante. Por quê? Porque ele entrando na roda, é ele que vai controlar para onde os querubins vão levar o trono de Deus. Pega aí, Ezequiel. Ezequiel. Isso aqui é muito interessante. Ezequiel. Vamos lá, Ezequiel 1:20, vamos 19. Pode ler, por favor. Andando os seres viventes, andavam as rodas. Opa, então já pegamos as rodas, sim ou não? Sim. Então andaram os seres viventes, andaram o quê? As rodas. Continua, por favor. Ao pé deles. E elevando-se os seres viventes da terra, elevavam-se também as rodas. Para onde o Espírito queria ir. Olha isso, para onde o Espírito queria ir. Só que assim, vamos voltar, vamos lá no 17. Vamos descobrir o que ele está falando aqui dessas rodas. Vai lá. Andando elas, andavam em 4 direções. E não se viravam. Não, vamos no 16. Ah, pastor, mas vamos no 16 para vocês entenderem melhor. Vamos lá, 16. O aspecto das rodas e a estrutura delas eram com cor de turquesa. Aí você está falando, pastor, mas tem roda, que roda que é essa? Vai no 15 agora. Mas pastor, por que o senhor está pedindo para mim subir? Quando você não entende um texto, tem que ler o contexto. Então vamos ler do 15 agora. Agora vocês vão entender completamente. Então olha para cá. Eu estou falando para vocês, antes eu falei para vocês que no trono de Deus tem o quê? Rodas, que estão debaixo dos querubins. Tá bom? Vai lá. A partir do 15. Viu os seres viventes, e eis que havia uma roda na terra junto a eles, para cada um dos seus 4 rostos. Então, olha lá. Então querubim tinha 4 rostos, tem uma roda para cada eles, tá bom? Pode continuar. O aspecto das rodas e a estrutura delas eram como cor de turquesa. As 4 tinham a mesma semelhança. Então pronto, segura aí. Então tinha 4 rodas, certo ou não? Certo. Só que essas rodas, dentro delas, tinha outras rodas. Você desenhar querubim, certo? Aqui é o trono. E dentro dessas rodas, existia várias rodas. E essas rodas, ela tinha um monte de olhos. Então as rodas, em volta dela tinham rodas, e essas rodas, ela era cheia de quê? Olhos. Vai lá. E seu aspecto e sua estrutura era como se estivesse uma roda no meio de outra roda. Andando elas, andavam em 4 direções, e não se viravam quando andavam. Olha isso. Essas rodas eram tão altas que metiam medo, e as 4 tinham suas cambas cheias de olhos ao redor. Cheio de olhos ao redor. Então perceba, um monte de roda dentro de outras rodas com vários olhos. Vai lá, continua. Andando os seres viventes, andavam as rodas ao pé deles. Olha isso. Então, seres viventes é o quê? Os querubins. Então, aonde eles iam, as rodas iam. Então, é ele que levava o trono de Deus. Porém, quem estava conduzindo essas rodas? O Espírito Santo. Porque ele estava treinando. Vamos colocar essa palavra, treinando, ficar mais fácil. Treinando ao quê? A controlar, a dar direção. Porque ele sabia, porque o Espírito Santo é onisciente, que Jesus iria rogar. Lembra que Jesus falou assim: eu vou rogar ao Pai para que vos mande o outro Consolador. O que é rogar? É você saber que a resposta é não, mas você vai rogar. Porque Jesus sabia que Deus falou assim: ó, não vou contender mais eu com o Espírito Santo. Então Deus está dizendo: eu vou dar só uma porção, e ele vai ficar aqui. E agora o Espírito Santo está o quê? Exilado em nós. Porque Jesus rogou para o Espírito Santo. Continua a leitura, por favor. 21. Andando eles, andavam elas. Parando eles, paravam elas. E elevando-se eles da terra, elevavam-se também as rodas defronte deles. Porque o espírito dos seres viventes estava nas rodas. Olha isso. Sobre a cabeça dos seres viventes havia o que parecia ser um firmamento,
como cristal brilhante que metia medo, estendidos sobre a cabeça deles. Então, beleza. Olha para cá. Depois a gente continua lendo, que essa não é a ideia, essa não é a aula. É só para vocês entenderem a ideia de Atos. Então quer dizer que o Espírito Santo estava onde? Nas rodas. Agora, Giovanni, vai lá em Atos 2. E João, por favor, vai lá em Ezequiel 1:5. Nós vamos entender o que aconteceu em Atos 2. Lê lá, Giovanni, por favor. A partir do 1. No 2. De repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso. Pronto. O que acontece aí? É o que aconteceu, Ezequiel, foi revelado a Ezequiel, o que aconteceu em Atos 2. Lê lá, João Marco, por favor. 5 ou 4? 1:4, vai. 1:4. Olhei, e eis que um vento tempestuoso Olha veio isso. do norte, uma grande nuvem, como um fogo que emitia de contínuo labaredas, e um resplendor ao redor dela, e do meio do fogo saía uma coisa, como um brilho de âmbar, e do meio dela saía a semelhança de 4 seres. Pronto, até aí, só até o 4. Então, percebeu? Então, essa hipoteose de glória que aconteceu em Atos era o Espírito Santo saindo da onde? Das rodas para descer para onde? Para a terra. Só que ele não ia descer como uma porção igual era o Antigo Testamento. Agora ele vem na sua plenitude. Então ele sai daqui para ir aonde? Em Atos, encher eles. Porém, em Rode, o que Deus fez com eles? Confundiu. Desculpa. Mas separou, não foi? Parou. Em Atos, leia aí agora, continua lendo Atos 3 agora. Foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, que pousaram sobre cada um deles. Ó, vamos lá. Todos foram cheios do Espírito Santo Todos foram cheios do Espírito Santo. e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Agora nós vamos chegar onde eu quero. Pode continuar. Em Jerusalém estava habitando judeus. Peraí, coloca aí, judeus, marca aí na sua Bíblia, judeus. Pode continuar. Homens religiosos de todas as nações. Opa! Da onde? Todas as nações. Todas as... Nações. Então, peraí. Marca aí, todas as nações. Todas as... Nações. Todas as... Nações. Continua. Que estão debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquele som, ajuntou-se a multidão e ficou confusa, porque cada um os ouvia falar em sua própria língua. Pronto, pega aí. Aqui nós entendemos. Então, Nimrod, Deus fez o quê? Separou pela desobediência, porque Deus tinha um projeto de fazer o quê? Que ele se espalhasse. Agora em Pentecostes, Deus reúne todos com a mesma Língua. Aleluia. Se você não consegue entender o que um japonês fala, mas você vê ele falando línguas estranhas e fala, opa, é crente. Aleluia. Então Pentecostes é o quê? É o oposto de Nimrod. Nimrod Deus separa por conta da desobediência. Em Pentecostes, Deus reúne para o quê? A propagação do Evangelho e ser testemunha. O que é ser cheio do Espírito Santo para um missionário? Para missões. Atos 1:8. Pega a sua Bíblia, por favor. Atos 1:8. Mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. Olha isso. E sereis minhas testemunhas. Então, peraí, o que é a pessoa ser cheia do Espírito Santo? É ser testemunha. Então, quando eu tenho o Espírito Santo, eu preciso testemunhar. Do quê? Ele morreu, ele ressuscitou, ele é o Cordeiro de Deus, ele é o verdadeiro e ele vai voltar. Então, é por isso que eu tenho que viver pregando o Evangelho se eu sou cheio do Espírito Santo.
Então, ser cheio do Espírito Santo não é apenas falar a glossolalia, que é o dom de línguas. Ser cheio do Espírito Santo não é um poder de glória, isso é uma manifestação. Ser cheio do Espírito Santo é o quê? Ser testemunha daquilo que eu não vi, eu não presenciei, mas eu tenho o verdadeiro testamento, testemunho dentro de mim, que é o Espírito Santo que viu tudo, que enxergou tudo. Deus abençoe.